Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de Direito do sexto semestre e hoje nós vamos falar sobre a importância da criminalização do aborto. Atualmente, o aborto é crime no Brasil, tutelado pelo Código Penal, em seu artigo 124, que nos diz... Para começarmos a falar sobre a questão, nós precisamos saber quando se inicia a vida humana. Para responder quando se inicia a vida humana, precisamos esclarecer duas coisas. Primeiramente, o que é vida e o que significa ser um membro da espécie humana. Vida é capacidade de automovimento. Aristóteles nos fala que seres brutos são movimentados por terceiros e seres vivos automovimentam-se. Ou seja, eu como ser vivo, como vocês podem ver, estou me automovimentando. E isso me torna um ser vivo diferentemente dos seres brutos. Ok, Lucas, mas quando que essa vida ela pode ser adjetivada como sendo uma vida humana? A resposta ela é simples, quando seu titular é um ser da espécie Homo sapiens. Portanto, uma vida humana inicia quando surge um novo Homo sapiens com uma carga genética inédita, completa, única e irrepetível. Aí sim surgirá a riqueza de um novo ser dotado de dignidade própria. Mas Lucas, espera aí. Ok, eu sei que vida é a capacidade de automovimento e eu sei o que é ser um membro da espécie humana. Mas quando que inicia essa vida? Nos dias atuais, a embriologia afirma que a existência de um ser geneticamente pertencente à espécie Homo sapiens, isto é, um humano diverso de todos os demais animais, inclusive da mãe, sendo ele único, irrepetível e vivo, dá-se a partir do evento ao qual chamamos de concepção. A partir daí, então, um novo ser humano surge e começa a passar pelas várias fases de seu desenvolvimento. Voltando e frisando bem essa parte. Como lecionam os embriologistas, o zigoto, produto da concepção, é uma célula totipotente e altamente especializada. Marca o início de cada um de nós como indivíduo. Esses são dados retirados do livro Embriologia Básica de Moore e Persaud. E o que Moore está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que a maioria dos desenvolvimentos ocorrem no período embrionário. E qual que é esse período embrionário? É o período em que o embrião ele está dentro da barriga da mãe e não fora. À luz desses dados, a lição ela é patente e óbvia. Ao parecer uma simples célula do corpo já formado, não é extinção do indivíduo, da pessoa. Ela permanece viva com todas as demais células que reproduzem aquele mesmo padrão genético. Ou seja, o que os ginecologistas, o que os obstetras, o que os embriologistas estão nos ensinando? O fruto da concepção já tem ali o seu genoma formado. Não precisa-se de mais nenhum desenvolvimento complexo em seu DNA. Ele não é mais dependente da mãe, além da alimentação para o seu crescimento. Ele já tem todo o seu genoma prescrito. O mesmo Lucas que era no produto da concepção, no zigoto, é o mesmo Lucas hoje já desenvolvido. Agora vamos falar sobre como é feito o aborto. Para falar sobre como é feito o aborto, nada mais importante do que usar pessoas. Podemos usar como exemplo Bernard Nathanson, conhecido como o pai do aborto. Ele mudou suas crenças após a descoberta do ultrassom, quando ele viu um aborto sendo praticado pela primeira vez. Após sua formatura na universidade, na década de 70, ele realizou diversos abortos, inclusive o de sua própria esposa. Após a criação do ultrassom, a vida de Bernard mudou. Ele pôde ver um bebê lutando pela própria vida enquanto ele mesmo realizava o aborto. A partir daí, Bernard procurou saber quando que se iniciava a vida. E ele descobriu que a vida se iniciava a partir da concepção e que a partir da concepção o bebê já possuía um código genético como todo o seu potencial de futuro, passando a se manifestar em defesa da vida intrauterina. Bernard falou: pude comprovar que é um ser humano com todas as suas características e se é uma pessoa, tem direito à vida. É importante relembrarmos também que a nossa Constituição Federal, ela tutela a vida intrauterina. Em seu artigo 5º, ela nos diz em seu caput: todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida. Também a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente afirma em seu preâmbulo que a criança, em razão de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, incluindo proteção jurídica apropriada antes e depois do seu nascimento. A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 4º, nos afirma: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral,
desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Ok, Lucas, mas qual o efeito da tutela penal sobre a vida intrauterina? Será que é mesmo eficaz? Vamos descobrir agora. Alguns exemplos práticos. Primeiramente, o Uruguai. No primeiro ano após a legalização, houve pouco mais de 6.000 abortamentos no país, sendo que no primeiro mês tinham ocorrido apenas 200. No segundo ano, o número já deu um salto de 20%. E no terceiro ano, novo aumento de 9% no número de abortos. Ou seja, em um único biênio, houve incremento de quase 1/3 no número de crianças abortadas. Outro exemplo é os Estados Unidos. Desde 1970, quando o estado de Nova York liberou pela primeira vez o aborto sem exigência de requisitos, mediante simples pedido, o número de abortos já vinha crescendo. Em 1970, foram registrados cerca de 190.000 abortos. Em 1973, a trágica marca já atingiu o patamar de mais de 615.000 abortos. O número não parou então de subir, como pode ser visto no gráfico que eu estarei disponibilizando para vocês, em que a coluna da esquerda aponta o ano, a do meio o número absoluto de abortos e a da direita a proporção de abortos para cada 1.000 nascimentos. Com isso, tiramos em conclusão que o número de abortos após a sua legalização, ele teve sim uma taxa crescente e em alguns países uma taxa exorbitante de crescimento. Temos também que após algum tempo esse número acabou se estabilizando, mas nunca retornando ao patamar anterior à sua legalização. E não, em regra, no Brasil não acontece mais aborto do que nos países em que o aborto é legalizado. O Brasil, mesmo tendo outros dados que impactam negativamente, apresenta proporcionalmente 10 vezes menos aborto que na França, 8 vezes menos do que na Suécia e 4 vezes menos aborto do que na Inglaterra ou no Japão. A conclusão atual dos especialistas em saúde pública é de que a relação entre descriminalização ou criminalização do aborto e mortes maternas é nula. Não existiria relação de causa e efeito. É o que aponta Isabela Montovani em apresentação em audiência pública no Senado Federal. Nossas consequentes conclusões são as seguintes. Primeira, a tutela penal da vida humana intrauterina é uma concretização dos valores constitucionais e nos tratados internacionais de direitos humanos. Segunda, o modo como essa tutela ocorre hoje em nossa legislação reduz o número de abortos praticados, evita prejuízos à vida materna e detém grande legitimidade democrática. Importante, porém, registrar que a criminalização do aborto não é uma panaceia. É fundamental melhorar o acesso aos serviços de saúde e sua qualidade, bem como prover uma rede adequada de apoio psicológico, legal e material para gestantes. Fiquem com Deus, abraços e quaisquer dúvidas, comentem.